Eu tenho 32 anos e eu queria ter ouvido isso antes. Esses dias eu me peguei pensando, se eu pudesse sentar com a minha versão de 20 anos, olhar nos olhos dela, o que eu falaria? O que eu perguntaria? Para não deixar essa oportunidade passar, o que eu perguntaria de diferente? E a resposta me deu um nó na garganta, porque não era sobre sucesso e nem sobre o dinheiro, era sobre paz. A verdade é que eu passei anos da minha vida correndo atrás de coisas que eu achei que iam me fazer feliz. E algumas até fizeram, né? Algumas até me trouxeram essa felicidade, mas nenhuma se sustentou. E foi nas fases mais confusas da minha vida, nas fases mais vazias, que eu aprendi o que realmente importava. Então hoje eu quero te poupar de alguns caminhos, para você que aí está na fase dos seus 20 anos. Ou pelo menos aí tentar te fazer pensar. Teve uma época da minha vida que tudo girava em torno do meu trabalho. Eu acordava pensando nisso, eu dormia pensando nisso, final de semana, eu não descansava, eu só pausava. E eu me lembro de um dia específico em que eu tirei o meu crachá e parecia que eu tinha tirado quem eu era junto. E eu fiquei em silêncio ali, porque eu fiquei pensando, se eu não sou isso daqui, eu sou o quê? Além do mais, que era um trabalho que eu já estava ali há 10 anos naquela profissão, naquele emprego. E aquilo me assustou, essa pergunta me assustou. E também porque aqui, por ser uma cidade pequena, todo mundo me conhecia por causa do meu trabalho. Quando falava o meu nome, ah, Natália da autoescola, ah, Natália, sei. Então aquela pergunta me assustou, se eu não sou isso daqui, o que eu sou? Porque eu percebi que eu tinha colocado todo o meu valor num lugar que podia desaparecer. E às vezes acaba realmente desaparecendo. E deixa eu te falar uma coisa aqui que eu aprendi do jeito mais difícil. Aquilo que está aí tirando a sua paz hoje, provavelmente não vai ter importância nenhuma daqui a um tempo. Pode acreditar nisso. Mas o desgaste que você está acumulando, esse vai ficar. E esse fica. Eu já entrei em lugares que nem combinavam comigo. Eu já falei coisas que eu nem acreditava. Já aceitei situações só para me sentir parte daquilo. E o pior, ali na hora parecia que estava fazendo sentido, mas depois vinha aquele vazio, aquela sensação de essa não sou eu. E sabe o que é mais louco? É que muitas das pessoas que eu queria impressionar lá naquela época nem fazem mais parte da minha vida hoje. Então me responde aqui com sinceridade. Essa é uma pergunta sincera para você que está me assistindo. Será que vale a pena a gente se distorcer por um aplauso que nem dura? Teve um momento que eu estava cansada, cansada de ser tudo para todo mundo e nada para mim. E não assim na questão também de fazer algo muito extraordinário, mas de sempre estar disponível também para os outros. E eu me fiz uma pergunta bem simples, mas que eu nunca tinha parado para responder. Eu me perguntei o que me faz feliz de verdade. E essa pergunta ali, sem plateia, sem validação, sem expectativa. E depois que eu fiz essa pergunta para mim mesma, eu não soube responder. E aquilo doeu internamente. Mas foi ali que eu comecei a mudança. É muito fácil a gente culpar. Culpar o trabalho, culpar as pessoas, a gente culpa o tempo, a gente culpa a vida, a nossa vida. Eu já fiz isso. Mas a culpa, ela tem um problema. Ela alivia ali na hora, mas ela te prende no mesmo lugar. Até o dia que eu entendi que talvez não seja culpa minha, mas ainda é responsabilidade minha. Mas o fato de eu entender isso já mudava tudo, a minha compreensão das coisas. Porque você para de esperar e aí você começa a agir para você, a agir para a mudança. Eu tenho 32 anos e pela primeira vez eu não quis voltar no tempo. Porque hoje eu tenho uma coisa, que eu daria tudo para ter antes lá na minha casa dos 20, 20 e pouco, que é a consciência que eu tenho hoje. Aos 18, aos 20 anos, eu tinha pressa. Hoje eu tenho uma direção e isso trouxe uma paz para mim, que eu nunca tive antes.
A gente acha que mudança precisa ser gigante, né, que quando a gente vai fazer algo diferente, precisa ser algo extraordinário, mas não precisa. E às vezes, por pensar que precisa, a gente fica parado, estacionado e não começa uma mudança. Mas não precisa ser algo grande. Às vezes, uma decisão pequena, repetida ali todos os dias, já fazem a grande diferença ali para você pegar o hábito e continuar na sua movimentação, na sua mudança. E eu falo isso por experiência própria. Então, um exemplo, a minha vida na questão da saúde, de ser saudável. Eu queria ali fazer coisas, né, que a gente sempre vê as redes sociais, né, fica ali às vezes se comparando com personagens ou influências da televisão, e às vezes a gente acha que tem que fazer algo grandioso, né, na questão de alimentação, academia, enfim, se você pode, faça. Mas se não, você pode começar com poucas coisas. E eu comecei a fazer atividade física em casa mesmo, fazendo exercícios, treinando em casa, me movimentando, e isso já dá resultado. E aí a gente começa a entender que são as pequenas coisas mesmo que faz a diferença. E esses exemplos que eu dei, né, e das outras partes da nossa vida, pode parecer bobo, né, mas foi ali que eu percebi que eu não precisava mudar a minha vida inteira. Eu só precisava parar de ignorar o que estava me incomodando. Eu vivi muito tempo tentando caber ali em versões, né, de ser a versão certa, a versão aceita pelas pessoas, né, a versão esperada pela maioria das pessoas, pela sociedade. Só que isso cansa, e cansa num nível que você nem sabe mais quem você é de verdade. E quando eu comecei a me permitir a ser eu, sem filtro ali, sem personagem, eu senti uma coisa que eu não sentia há muito tempo, que era o alívio. Porque é tão mais fácil a gente ser a gente e aceitar isso. Nem todo mundo que está ali na sua vida, ele está torcendo por você. Não são todas as pessoas que fazem parte da sua vida que quer o seu bem, infelizmente. E isso é muito difícil da gente aceitar, porque às vezes vem ali disfarçado de um cuidado, de uma opinião, de um eu tô falando para o seu bem, mas no fundo isso te diminui. Aquela pessoa, ela te diminui. E eu demorei para perceber isso. E hoje eu entendo que quando a gente se afasta e quando a gente consegue se afastar dessas pessoas ou desse tipo de situação, isso também é nos respeitar, isso também é se dar ao respeito para nossa pessoa. Quantas vezes você já ficou ali em silêncio, esperando o outro entender? Eu já fiz isso muitas vezes e nunca funcionou, porque ninguém adivinha, ninguém sabe o que você quer. E o silêncio, ele cria uma distância. E essa questão aqui eu tô falando quando a gente não sabe expor e conversar o que a gente sente. E hoje eu escolho falar, mesmo quando é desconfortável, em tudo. Pode ser no relacionamento, com a família, ou o parceiro, enfim. Porque o desconforto de falar é menor do que o peso da gente guardar isso. E deixa eu te fazer um exercício aqui bem rápido. Imagina você ali com seus 80 anos, podendo voltar ali para viver exatamente esse dia de hoje, esse dia em que você está aí me ouvindo, esse dia comum, sem nada extraordinário. Você ia achar esse dia sem graça ou especial? Porque talvez isso aqui que você está vivendo hoje, esse exato momento, seja exatamente o que você vai sentir saudade lá na frente. E uma das coisas que mais me libertou é que ninguém está prestando tanta atenção em você. Sério, ninguém está analisando cada detalhe seu. A gente acha que tá, que as pessoas se importam, que as pessoas sabem o que você veste, o que você consome, aonde você vai, mas não estão, as pessoas estão ocupadas demais, tentando ali resolver a própria vida, tentando resolver os próprios problemas. E quando eu entendi isso, eu parei de me travar. E talvez o maior aprendizado dos meus 32 anos seja esse: a vida, ela não precisa estar perfeita para ser boa. Ela só precisa ser vivida, de verdade, sem tanta pressão, sem tanto medo, sem tanto peso. Porque um dia, isso tudo aqui vai virar lembrança. E eu não quero lembrar de uma vida onde eu estava sempre preocupada demais para viver. E quando a gente entende o quão grande é esse universo, o quão grande é essa galáxia, é esse mundo, a gente vê como
é pequeno os nossos problemas, que a gente dá tanta importância assim. E se você assistiu até aqui, eu tenho certeza que alguma parte desse vídeo aí te tocou e que você pôde se identificar. E se você puder comentar aqui qual dessa lição você precisava ouvir, ou que você já começou a mudar. E se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou desse tipo de conteúdo, envia para alguém também que precisa ouvir isso. Obrigada e até o próximo vídeo.